A RTV Lusa apresenta Viva o Fado, Viva a Tradição. Programa de Margarida Arcanjo e Joaquim Nogueira Marques. Lá vem brincando pela nau de uma quimera essa garota que fui eu sempre a sorrir, como se a vida fosse eterna primavera e não houvesse dores no mundo para sentir. As gargalhadas vêm pousar na janela e ao ouvi-las tenho mais pena de mim. Ai, quem me dera rir ainda como elas, mas quando eu rio eu já não sei rir assim. Tenho a janela do peito aberta para o passado, todo feito de fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passado passar e ao ver-se nela a alma fica a chorar. Lá vem gingando nesse seu passo miúdo, melana preta, calça justa afiembrada. Como mudamos, tu que foste para mim tudo, hoje a meus olhos pouco mais és do que nada. Tuas chalaças de graçola e ironia eram da rua, andavam de boca em boca, e eu era verde que nem sei o que sentia. Talvez loucura que por ti andava louca. Tenho a janela do peito aberta para o passado, todo feito de fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passado passar e ao ver-se nela a alma fica a chorar. As que tive enchem a rua, lá estão. E a gente vive dos tempos que já lá vão. Nós somos a nova rádio portuguesa. RTV Lusa. Bom dia. Muito bom dia, aqui estou eu, Margarida Arcanjo, no programa Viva o Fado, Viva a Tradição, mais um fim de semana em que lhe levamos o melhor fado, os melhores temas e, como já é hábito, também temos, obviamente, de falar para todos os cantos do mundo. Muito obrigada a todos aqueles que já nos estão a ouvir ao longo de várias cidades do Reino Unido, mas também em Portugal, mais especificamente na Maia, em Ponta Delgada e também em Lisboa. E não esquecendo, obviamente, sempre a Arábia Saudita, que está todas as semanas muito presente também nas nossas emissões. Começamos por ouvir Janela do Meu Peito, interpretado por Cátia Guerreiro, uma letra e música de Frederico de Brito. Mas, como já é hábito, o meu colega e amigo Joaquim Nogueira Marques também tem o seu olá, a sua saudação para vos dar. Bom dia, caros ouvintes. Cá estamos, aqui entusiasmados para mais uma viagem pelo conhecimento e pela história do fado. Que vos agrade. É isso mesmo, que vos agrada, é isso que nós mais desejamos e é por isso que fazemos todas as semanas o melhor trabalho possível para lhe levar o melhor fado, o melhor Viva a Tradição e também os melhores temas de sempre. Hoje, como é hábito e como publicitámos nas nossas redes sociais, temos mais 3 poetas e mais 3 fados. Então, posso dar-lhe a conhecer que um dos poetas é Jorge Rosa, depois temos outro jovem poeta, Marco Oliveira, que também é fadista e viola de fado, e, obviamente, uma senhora para fechar este leque, Maria Teresa de Noronha, a conhecida fadista, que também nos deixou muita obra, não só ao nível também musical, como também ao nível de poesia. Quanto aos fados tradicionais, iremos falar do fado Anadia, do fado Carriche e também do fado Vitória. Mas, obviamente, que Joaquim Nogueira Marques é que dará o pontapé de saída quanto aos poetas, e o primeiro é Jorge Rosa. Jorge Rosa nasceu a 8 de março de 1930 e morreu a 9 de agosto de 2001. Para além de ser um poeta de fado de extraordinária qualidade e produção, são mais de 3.000 os poemas que escreveu, a grande maioria deles
evidentemente ainda inéditos. Jorge Rosa foi um artista plástico igualmente produtivo, talentoso e foi ainda caricaturista. Procure, o caro ouvinte, as caricaturas por ele feitas de Max, Maria da Fé, Amália, Berta Cardoso, Mel Correia e muitos mais. E delicie-se com o seu traço bem marcado e muito expressivo. É uma pena a rádio não ter imagem. Em sessão anterior, falei-lhes das inúmeras respostas e sequelas que a Casa da Mariquinhas teve. Pois Jorge Rosa também escreveu uma bem-humorada Nova Mariquinhas. Diz assim: Nova Mariquinhas. A Mariquinhas foi tola, deixou a vida que tinha. A sorte deu-lhe por esmola um 13 no totobola e julgou-se uma rainha. Deu largas ao pensamento, deu largas ao seu dinheiro, toda cheia de espavento, comprou um apartamento para os lados do Arieiro. Saiu da Rua da Rosa, esqueceu-se do bairro Alto e da casinha famosa. Já velhinha e caranchosa, decidida, deu o salto. Agora nada é riqueza, tem tudo que de bom há. Viva à grande e à francesa, boa cama, boa mesa, trocou o tinto por chá. De fadistices agora, nem falar, que mal seria, pois no sítio onde mora, a Mariquinhas de outrora é hoje a Dona Maria. Mariquinhas, Mariquinhas, erraste, estás convencida, deixaste a vida que tinhas e as saudades que adivinhas hão de amortalhar-te em vida. É exaustiva a lista de grandes fadistas, mais de 20 nomes de todas as gerações que cantam Jorge Rosa. Vamos ouvir uma. Carminho, escrevi teu nome no vento, de Jorge Rosa, Raul Ferrão, o Fado Carris. Escrevi teu nome no vento, convencida que o escrevia na folha do esquecimento, que no vento se perdia. Na folha do esquecimento, que
Nós somos a nova Rádio Portuguesa. RTV Lusa. Bom dia. Bom dia, se está desse lado, este é o programa Viva o Fado, Viva a Tradição. Começámos há poucos minutos, já lhe falamos do primeiro poeta, que é Jorge Rosa, por isso mesmo é que acabámos de ouvir o tema Escrevi Teu Nome no Vento. Então, sem dúvida alguma que Carminho aqui interpreta de forma muito bonita este belíssimo poema de Jorge Rosa, com música de Raul Ferrão, este fado carriche, que ao longo do programa de hoje também iremos falar dele em particular. Agora, de seguida, Joaquim Nogueira Marques fala também do primeiro fado tradicional da emissão de hoje. É o fado Anadia. O fado Anadia vem mesmo dos tempos originais do fado, ou seja, meados do século XIX. Tem autoria de José Maria dos Cavalinhos. Já vamos saber porquê os Cavalinhos. Na obra História do Fado, de Pinto de Carvalho, Tinope, lê-se na página 237. José Maria dos Cavalinhos notabilizou-se como um guitarrista de alta marca. Tinha a alcunha dos Cavalinhos porque fizera parte de uma companhia de cavalinhos ambulante. Tocava por música e mandou fabricar uma guitarra de 18 cordas, em que realizava o tour de force de executar todos os fados de dificuldade. Compôs o fado do Anadia e um outro fado que tomou o nome do autor. O fado do Anadia, que fez época, estava em todos os lábios, escapava-se dolorosamente de todas as guitarras. Verdadeiramente, o fado deveria ser designado como fado do Anadia, pois que ele foi dedicado ao conde da Anadia, que, segundo o mesmo autor, cito, teve celebridade como um pândego de truz. Neste fado, entre cada quadra, há uma ligação musical que leva muitas vezes até gente do meio fadista a, por deslocação, confundi-lo com o fado pechincha. Esta confusão, explicam Luís Sarmento e Nuno Siqueira, deve-se ao facto de ele ser muito antigo e pouco gravado, admitindo estes estudiosos que, em alguns intérpretes, tal confusão é deliberada, é um recurso criativo. Maria Teresa de Noronha, fado Anadia, de Marques dos Santos e José Maria dos Cavalinhos. Jamais poderei viver. Sinto que a vida do mundo jamais poderei viver. Penso que a vida que vivo não passa de uma ilusão, pois não encontro motivo do bater do coração, pois não encontro
ter vida, viver vida sem alento, tal como folha caída e andando ao sabor do vento, tal como folha caída andando ao sabor do vento. Não quero sofrer a sorte nesta macina contida, prefiro pedir à morte que me leve a outra vida, prefiro pedir à morte que me leve a outra vida. RTV Lusa. Ora, depois da explicação de Joaquim Nogueira Marques, com certeza não restam dúvidas quanto àquilo que é este fado Anadia, aqui interpretado por Maria Teresa de Noronha, com uma letra de Marques dos Santos e música de José Maria dos Cavalinhos, este fado Anadia de sua autoria. Já de seguida, cabe-me a mim falar do segundo poeta de hoje, um jovem poeta, obviamente, mas que tem firmado uma carreira bastante bonita no fado. Chamo então aqui a palco este grande intérprete, não só como instrumentista, mas também como fadista e também como compositor e poeta, Marco Oliveira. Marco Oliveira nasceu a 24 de janeiro de 1988, é realmente muito jovem. E nasceu na capital, nasceu em Lisboa. Desde sempre se ouviu e cantou o fado na sua casa paterna e com apenas 9 anos, Marco Oliveira acompanhou pela primeira vez os pais a uma casa de fado, o intitulado O Dragão de Alfama, experiência que ateou definitivamente a sua paixão pelo fado. Trauteando os fados que ouvia em casa sem cessar, cedo nasceu o desejo de cantar em público. Este desejo é concretizado desde logo em 97, num programa da Rádio Renascença que se chamava Lugar aos Novos, gravado ao vivo no Teatro Maria Matos, que lhe angariou vários convites para cantar em coletividades. No ano seguinte, com 10 anos, ganhou o primeiro prémio de juvenis na Grande Noite de Fado, no Coliseu dos Recreios, e em 2004 repetiu essa proeza, conquistando o primeiro prémio na categoria de séniores na Grande Noite de Fado, no Teatro São Luís, confirmando assim as muitas vitórias em vários concursos de fado. Entretanto, ainda era muito jovem, obviamente, e Marco Oliveira sentir a necessidade de aprofundar a sua ligação ao fado, começando a estudar guitarra clássica aos 13 anos de idade, no Instituto Vitorino Matono, em Lisboa, muito conhecido também. Com 15 anos entra no Conservatório Nacional, onde continua os estudos de guitarra clássica, de que extraiu e transpôs preciosos ensinamentos para o fado. A par da sua formação académica, não esquece, contudo, a relevância das casas de fado na sua aprendizagem pelo contacto diário com artistas muito experientes. Já então, bastante enraizado na cultura e na vivência do fado, o talento de Marco Oliveira sobressai desde logo e surgem os convites para concertos no estrangeiro, de que recorda com emoção o primeiro com apenas 15 anos, quando foi à Holanda acompanhar a fadista Ana Moura. Em 2008, edita o seu primeiro álbum, intitulado Retrato. O disco conta com poemas como Retrato do Poeta Quando Jovem, de José Saramago, e Noite de Saudade, de Florbela Espanca. Mas, para além do tema original, Tu Sabes Lá, este tema bastante bonito, se não o conhece, por favor, pesquise na internet. Interpreta também alguns fados tradicionais de Alfredo Marceneiro. Ainda durante este ano recebe o Prémio Francisco Carvalhinho, atribuído pela Casa da Imprensa no Teatro São Luís. Em setembro de 2009 é convidado para atuar num encontro de culturas na Turquia e outro em Varsóvia. Um ano depois, integra o projeto Com Que Voz, um tributo aos grandes poetas portugueses, produzido pelo guitarrista Ricardo Parreira, do qual surgem realmente muitos convites para Marco Oliveira interpretar o seu talento e também viajar pelo mundo, como é o caso de Bruxelas, Antuérpia, Vilnius e até Praga.
Em janeiro de 2013, Marco Oliveira inaugura o ciclo Há Fado no Cais, com um concerto no Centro Cultural de Belém, com produção do Museu do Fado e também da EGEAC. Inaugura também a Casa de Fados Maria da Moraria, que atualmente está sob o domínio e sobre a residência de Hélder Motinho, o conhecido fadista, e esta antiga casa da mítica figura da história do fado, Maria Severa, passa então a ser a sua casa residente enquanto artista e aí acaba por atuar durante diversas noites. Depois de muitos concertos internacionais, edita em 2016 o seu segundo disco, Amor é a água que corre, assim é que é. Este revela-se um disco de autor em que Marco Oliveira se apresenta também como intérprete e músico e conta com convidados distintos como o fadista António Rocha, José Elmiro Nunes e também João Penedo, ou até mesmo o grande guitarrista Ricardo Rocha, conhecido também por ser, obviamente, neto de Fontes Rocha. Tudo isto faz com que, ainda nos tempos que correm, Marco Oliveira esteja a afirmar cada vez mais o seu caminho em nome individual, mas nunca deixando as suas raízes fadistas de lado. Ora, obviamente que é de fado que hoje estamos a falar e Marco Oliveira, já de seguida, irá interpretar um belíssimo Nenhum de Nós. De tudo o que dissemos, faltou dizer adeus, chorar, seguir de vez por essa longa estrada. O tempo foi passando, levou-me beijos teus e as cartas que escrevi ficaram sem morada. O tempo foi passando, levou-me beijos teus e as cartas que escrevi ficaram sem morada. Eu nunca mais te vi, tu nunca mais me viste nas mesmas velhas ruas onde a saudade mora. Saudade de nós dois, do amor que ainda existe. Por pena desespera, em mágoas se demora. Saudade de nós dois, do amor que ainda existe. Por pena desespera, em mágoas se demora. É tudo tão diferente, bem sei que já mudaste em tudo o que eu sonhava, em tudo o que eu sentisse. Mas lembra-te de mim na vida que encontraste e que ao dizer adeus nenhum de nós o disse. Por que dizer adeus? Nenhum de nós o disse. Baixe a aplicação em rtvlusa.com. Muito difícil dar a
RTV Lusa. Quando aprendemos esta belíssima letra, a letra e música de Marco Oliveira, é muito difícil não a cantarmos, e era mesmo isso que me estava a acontecer agora, aqui há breves minutos. É um tema muito, mas mesmo muito bem escrito, muito bem composto, sem dúvida alguma que foi uma hora muito bonita para Marco Oliveira quando fez este tema. Já de seguida, o segundo fado tradicional cabe-me a mim falar. É o fado Carriche, de Raul Ferrão. O fado Carriche, para todos aqueles que nos estão a ouvir e que podem, obviamente, conhecê-lo, tem realmente assim um tom muito suave, não é? É uma melodia muito suave, parece quase uma balada, e a nível harmónico, podemos mesmo dizer que é um fado arpejado, ou seja, há uma sucessiva execução de notas num acorde, quase como se tivessem a tocar notas seguidas nesta sucessão de sons, muito delicadamente, e este fado que é realmente arpejado acaba também por ser, obviamente, não só interpretado desta forma pela guitarra portuguesa, como também pela viola de fado. Mas quem é Raul Ferrão? Raul Ferrão nasceu em 1890, faleceu em 1953 e ninguém diria, mas este compositor é realmente dos mais populares que nós conhecemos no meio fadista e, pasme-se, ele era realmente militar de profissão. Raul Ferrão escreveu música para mais de uma centena de peças de teatro e revistas e ainda para alguns dos mais aclamados filmes portugueses. Foi professor da Escola de Guerra em 1917 e 1918, depois de ter cumprido comissões de serviço em África durante a Primeira Guerra Mundial. Veja bem, então, há quantos anos é que tudo isto aconteceu? Ferrão, formado em Engenharia Química, começou a compor durante os anos 20 e chegou a ser representante da antecessora da Sociedade Portuguesa de Autores, a Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais. E realmente este percurso começa a ser cada vez mais extraordinário e produtivo para este nosso compositor. Extraordinariamente, realmente muito talentoso como compositor que era, as suas criações atravessaram gerações e basta recordarmos duas das mais importantes delas. Lisboa, Não Sejas Francesa, originalmente composta para a opereta A Invasão, e o eterno Coimbra, que contudo tem uma história muito curiosa. De facto, a melodia de Coimbra existia desde 1939, veja bem, sem que Ferrão conseguisse que lhe aceitassem numa peça. A canção foi ficando então na gaveta, até que finalmente apareceu em 1947 no filme Capas Negras, onde foi criada por Alberto Ribeiro, ironicamente sem grande sucesso. Só 3 anos mais tarde, quando Amália a interpreta numa digressão internacional, a canção se tornaria então popular em todo o mundo, ficando conhecida no estrangeiro como Avril, ou Portugal, ou então April, in Portugal. Ferrão ainda assistiu ao triunfo desta canção, que lhe foi um bocadinho enjeitada, antes de falecer em 1953. O realizador e produtor televisivo Rui Ferrão, seu filho, encarregou-se de manter viva a memória de seu pai e por isso mesmo é que ainda hoje falamos também deste excelente compositor. Esta informação foi cedida pelo portal dofado.net, que nós muito agradecemos por esta parceria. Agora, já rapidamente, por que não ouvirmos Maria Emília a interpretar então este fado Carriche, mas aqui com o tema que se chama Muito Embora o Querer Meu. Muito embora o querer bem, não seja um invento meu, não permito que ninguém te queira mais do que eu. Permito que ninguém te queira mais do que eu.
coração vagabundo irá, seja como for. Ai, rua, mundo, ai, mundo, atrás de ti, meu amor. Rua em rua, mundo em mundo, atrás de ti, meu amor. Estes meus braços caídos, fugindo a todos os laços, só vibram quando pedaços dos nossos corpos unidos só vibram quando pedaços dos nossos corpos unidos. A minha boca e a tua mal deixam de estar unidas. Lembram meninas perdidas chorando de rua em rua. Lembram meninas perdidas chorando de rua em rua. Odeio o mundo, a inveja, as convenções no temor. Odeio tudo que esteja entre nós dois, meu amor. Odeio tudo que esteja entre nós dois, meu amor. RTV Lusa, a rádio que fala em português. Acabámos de ouvir a bonita voz de Maria Emília, ela que já anda também no fado há uns anos, embora pertença, obviamente, à geração ainda dos mais novos, à geração mais moderna. Se puderem, pesquisem também um bocadinho mais sobre Maria Emília, ela que lançou um recente trabalho discográfico para também dar a conhecer um bocadinho mais do seu repertório fadista. Aqui estava a interpretar o tema Muito Embora, o Querer Bem, uma letra de Artur Ribeiro, com música de Raul Ferrão, este fado carris aqui a ser representado nestes minutos do nosso programa Viva o Fado, Viva a Tradição. A terceira poeta, neste caso poetisa, porque é uma senhora que vai estar aqui em voga, é Maria Teresa de Noronha. Ela que tinha um nome muito, muito pomposo, não é? Também porque pertencia à aristocracia. Então, Maria Teresa de Noronha do Carmo, Maria Teresa do Carmo de Noronha, assim aqui é de Guimarães Xeródio, nasceu em Lisboa, na freguesia de São Sebastião da Pedreira, a 7 de setembro de 1918. Filha de Dom António Maria Salles do Carmo de Noronha e de Dona Maria Carlota Appleton de Noronha Cordeiro Feio, Maria Teresa de Noronha descendia dos condes de Paraty. Fidalga,
Por nascimento, viria a tornar-se Condessa de Sabrosa a 17 de dezembro de 1947, pelo casamento com o terceiro conde desse título, Dom José António Barbosa de Guimarães Seródio, guitarrista amador e também compositor. Ainda muito nova, começou a cantar em festas de família e de amigos. Maria Teresa de Noronha aliava as características particulares do timbre da sua voz a uma educação musical de piano e canto, fazendo parte do coro do maestro Ivo Cruz, e um estatuto social que lhe permitiu, obviamente, ter um percurso de carreira fora do circuito das casas de fado, essencialmente centrado nas suas interpretações ao vivo na rádio. Ensaiada pelo guitarrista, na época bastante conhecido, Fernando Freitas, e pelo violista Abel Negrão, iniciou na emissora nacional um programa quinzenal, isto no ano de 1938. Apresentado por Dom João da Câmara, composto por 4 fados e uma guitarrada, que se manteve em emissão durante 23 anos consecutivos, até ao dia em que a fadista decidiu retirar-se da vida artística no ano de 1962. É no contexto deste programa de rádio que Maria Teresa de Noronha atinge uma popularidade crescente, tornando-se numa figura emblemática de um género a que se convencionou chamar fado aristocrático. Com o seu timbre muito peculiar, ousou cantar temas do fado de Coimbra, numa altura em que este estava também muito reservado às vozes masculinas. Foram poucos os espetáculos e digressões em que Maria Teresa de Noronha participou. De entre as atuações no estrangeiro, são de referir as que fez em junho de 46 no Festival da Feira do Livro de Barcelona e em Madrid, a convite do governo espanhol. Ainda nessa mesma década de 40, viajou até ao Brasil por ocasião do voo de inauguração entre Lisboa e o Rio de Janeiro. 2 décadas mais tarde, a fadista apresentou-se em atuações no Principado do Mónaco para a família real e em 1964, já depois de ter abandonado a atividade artística, deslocou-se a Londres, para cantar na Embaixada e na Casa de Portugal, bem como na BBC, rádio e televisão inglesas, acompanhada pelo conjunto de guitarras Raul Neri. Maria Teresa de Noronha baseou o seu repertório nos fados castiços, como já é hábito nós ouvirmos ao longo destes anos, que mais apreciava, era mesmo este o género que mais ela apreciava dentro do fado, em detrimento do fado-canção, interpretando poemas muitas vezes recolhidos no seu universo familiar, como é o caso dos temas Fado das Horas, 7 Letras e Fado de Rio Maior, todos de autoria de Dom António de Bragança. A fadista tornou também grandes êxitos junto do público em enormes sucessos. O Fado da Verdade é um deles, o Fado Hilário e também o Fado Anadia, que na sua voz e dicção perfeita ganhavam uma qualidade de interpretação que obviamente rivalizava com os temas mais populares do seu repertório, como é o caso das Minhas Penas ou até do Fado Pintadinho. Em 1974, no Picadeiro, em Cascais, onde fora ouvir Manuel de Almeida, este pediu-lhe que cantasse e pela última vez a sua voz foi ouvida num espetáculo público. Depois desta data, infelizmente só os mais íntimos em privado a conseguiam ouvir. Maria Teresa de Noronha faleceu na sua casa, em Sintra, no dia 5 de julho de 1993, vítima de doença prolongada. Esta informação foi cedida gentilmente pelo site do museudofado.pt. E nada melhor do que recordarmos esta voz então tão peculiar, tão cristalina de Maria Teresa de Noronha, com um tema escrito por ela e aqui em conjunto com o Fado Tango de Joaquim Campos. Vamos ouvir já de seguida Folhas Caídas. Folhas caídas, com sangue Deus as pintou, folhas tão cedo nascidas, pobres folhas mal vividas, um vento louco as levou. Folhas tão cedo nascidas, pobres folhas mal vividas, um vento louco as levou. Nas
nasceram na primavera. Fê-las Deus da cor da esperança. Sonharam uma quimera, serem como as folhas da era, de saudade e de lembrança. Sonharam uma quimera, serem como as folhas da era, de saudade e de lembrança. Mas chega o verão, o calor, e as folhas verdes tão belas vão perdendo o seu frescor, pressentem a sua dor, ficam tristes, amarelas. Vão perdendo o seu frescor, pressentem a sua dor, ficam tristes, amarelas. Ao inverno não chegaram, foram curtas suas vidas, da cor do sangue as pintaram, ventos loucos as levaram, outono, folhas caídas, da cor do sangue as pintaram, ventos loucos as levaram, outono, folhas caídas. RTV Lusa, com certeza uma rádio portuguesa. O outono já passou, o inverno também, e já é oficial que estamos na primavera. Mas ainda assim este fado obviamente que nunca fica sem estar atual, porque mais daqui a uns mesinhos voltamos novamente ao outono e, embora seja uma época um bocadinho mais nostálgica, é bom sinal se continuarmos a viver as 4 estações da melhor das formas. Já de seguida, o terceiro fado tradicional pertence ao meu amigo e colega Joaquim Nogueira Marques, ele que nos irá falar do Fado Vitória. Fado Vitória. Do autor do Fado Vitória, Joaquim Campos, já aqui apresentámos a biografia. Por isso, hoje vou-me focar noutros aspectos relacionados com o tema. Poderá acontecer que, nesta altura, alguns dos nossos estimados ouvintes, ainda a iniciarem-se nestas coisas do conhecimento e história do fado, julguem nada saber sobre o Fado Vitória. Quando lhes dissermos que é o fado do Povo que Lavas no Rio e da Igreja de Santo Estevão, já todos o identificarão. Este duplo reconhecimento é outra coisa que não se deve estranhar. Na mesma música de fado, podem ser cantados inúmeros poemas. Isso faz parte dos rituais criativos e interpretativos de fadistas e poetas. O contrário, um poema habitualmente ser cantado num fado, vir a ser cantado noutro, já não acontece tanto. Mas algumas vezes dá-se o caso. Agora, tanto por hábito como em resultado de um casamento feliz, o Povo que Lavas no Rio, de Pedro Homem de Melo, só pode ser cantado e ouvido no Fado Vitória. O mesmo acontece com a Igreja de Santo Estevão, que se segue. Fernando Maurício, Igreja de Santo Estevão, de Gabriel Oliveira e Joaquim Campos. Na igreja de Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Adro, houve em tempos guitarra. Na igreja de
Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Adro, houve em tempos guitarrada. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Mal que batiam trindades, reunia a fadistagem no adro da Santa Igreja. Mal que batiam trindades, reunia a fadistagem no adro da Santa Igreja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Santo Estevão, padroeiro desse recanto de fama, faz um milagre sagrado. Santo Estevão, padroeiro desse recanto de fama, faz um milagre sagrado. Voltem ao teu cruzeiro esses fadistas da Alfama que sabem cantar o fado. Que voltem ao teu cruzeiro esses fadistas da Alfama que sabem cantar fado. RTV Lusa. Acabámos de ouvir então este rei do fado, não é? Considerado que teve durante muito tempo este cognome, o rei do fado, Fernando Maurício, ele que estava aqui a interpretar o tema Igreja de Santo Estevão, e muito bem interpretado. E porquê? Porque realmente, para dar a conhecer este fado Vitória, Joaquim Nogueira Marques escolheu Igreja de Santo Estevão para melhor lhe dar a conhecer este fado, que é interpretado inúmeras vezes por diversos fadistas, muito em particular por fadistas do género masculino, obviamente, e aqui, em conjunto com esta letra de Gabriel Oliveira, faz realmente revisitar os tempos antigos, em que as casas de Alfama também viviam fado muito incessantemente, e ainda hoje o fazem, obviamente. Agora sim, mesmo a poucos minutos do final do programa, Joaquim Nogueira Marques traz novamente a sua rubrica Quadras Soltas, e hoje falará de uma casa de fado, neste caso uma casa em geral, não estamos a falar de uma casa em concreto, mas sim o que é uma casa de fado. Joaquim Nogueira Marques irá explicar-nos. A casa de fado. Grande parte da informação que apresento foi recolhida em Para uma História do Fado, obra de Rui Vieira Neri. A partir dessa informação factual, irei fazer considerações e interpretações subjetivas. As casas de fado surgem por uma reação de algumas pessoas ligadas ao fado, aos ataques que intelectuais e políticos dominantes fizeram a esta expressão musical popular lisboeta. Primeiro falo da dimensão política. O salazarismo originalmente
rejeitava o fado, devido à sua origem social e marginal. O Portugal, delirantemente idealizado por Salazar, não podia aceitar a manifestação pública de tal forma de canção, enquanto reflexo de pobreza e deseducação em que se mostrava num espelho social. Uma primeira forma que Salazar engendrou para tirar o fado da rua foi a obrigação da carteira profissional, onde os fadistas eram designados por cantadores, porque a palavra fadista tinha a carga social e histórica que já referimos. A outra foi a aceitação e até agrado com as casas de fado, onde os fadistas estavam mais, vamos dizer, domesticados e o público já era oriundo de uma burguesia ordeira e regulada. Acontecendo que esta regulação era muito feita pela disponibilidade financeira que esse público teria que ter. Tal como hoje, e em proporção, não era acessível ao povo operário ir aos fados. O Velho Ferro de Engomar, casa mítica e muito referida no imaginário fadista, foi o primeiro espaço a adaptar-se a estas novas exigências políticas e governativas, mas também artísticas. O certo é que esta tentativa de higienização social do fado, tentada pelo Estado Novo, não resultou. O fado continuou a ser da rua e da tasca. E se o procurarmos, sem muito custo, ainda hoje aí o encontramos. Para ilustração desta crónica, 2 fados. Antigamente, por Manuel de Almeida, com quadras e música populares, e Maria Emília, Casa de Fado, de Cátia Oliveira e Walter Rolo. O velho fado corrido, se foste dos mais bairristas, meu velho fado corrido, se foste dos mais bairristas, porque te mostras esquecido na garganta dos fadistas, porque te mostras esquecido na garganta dos fadistas. Explicou-me um velho amigo como o fado era tratado, explicou-me um velho amigo como o fado era tratado. Tinha graça ao fado antigo, da forma que era cantado, tinha graça ao fado antigo, da forma que era cantado. Um ramo de loira à porta indicava uma taberna, à noite era uma lanterna com sua luz quase morta, à noite era uma lanterna com sua luz quase morta. Como o fado tudo importa, foi sempre a taberna amigo do infeliz ao mendigo, da desgraça e da miséria. Também tinha gente séria, explicou-me um velho amigo, também tinha gente séria, explicou-me um velho amigo. Sobre os cascos da vinhaça, deitada em forma bizarra, estava sempre uma guitarra para servir de negaça, estava sempre uma guitarra para servir de negaça. O canjirão da morraça, de tosco barro vidrado, andava sempre colado aos copos pelo balcão, e era assim nesta função como o fado era tratado, era assim nesta função como o fado era tratado. Se aparecia um tocador, às vezes até zarança, pedia ao tasqueira banza para mostrar seu valor, pedia ao tasqueira banza para mostrar seu valor. Logo havia um cantador, dando um tom de certo perigo, provocava o inimigo no cantar à desgarrada, até
até às vezes com lambada. Tinha graça ao fado antigo, até às vezes com lambada. Não tinha graça ao fado antigo, pouco tempo de corrido. Cheia a taberna se via para escutar a cantoria ao som do fado corrido, para escutar a cantoria ao som do fado corrido. Todos prestavam sentido quando alguém cantava o fado. O tocar era arrastado, o estilo doava a garganta, e hoje pouca gente o canta da forma que era cantado. Hoje pouca gente o canta da forma que era cantado. Por muito que se disser, o fado é canção bairrista. Por muito que se disser, o fado é canção bairrista. Não é fadista quem quer, mas sim quem nasceu fadista. Não é fadista quem quer, mas sim quem nasceu fadista. RTV Lusa, com certeza uma rádio portuguesa. A poucos minutos do final do programa de hoje, resta-me agradecer por todos aqueles que estão do outro lado a ouvir-nos nesta emissão de hoje. Acabámos de ouvir Manuel de Almeida com o tema Antigamente e despedimos-nos do programa com Casa de Fado, com Maria Emília, uma letra de Cátia Oliveira e música de Walter Rolo. Obrigada e até para a semana. Dizes contigo tudo bem, que posso até cantar para cem, desde que o Shaile me proteja, as costas nuas ninguém veja, canto bem melhor em casa. Dizes com ciúme em brasa, trago nas saias compridas, pernas com saltos escondidas. Falta-me o ar ao saber o teu regresso, que nunca se acaba o mar e o peixe, meu Deus, quanto peço. Ninguém duvida do amor que eu te tenho, mas é da casa de fado que só é de lá que venho. Achas que o fado é a raiz do mal? Pior que o fado, nem o carnaval. É de mau tom, imoral e rancoroso, triste, pesado, indecente, invejoso. Vejam bem, finjo que ouço e finjo bem, dou a razão a quem a tem, juro por tudo mais que seja cantar cimas na igreja. E se a vizinha solta a língua, me prometes fome e míngua, sou um pranto desolado e lá ficas do meu lado. És bom homem, és o homem mais amado, não há canção que eu não cante para ti na casa de fado. Mas o que eu gosto é de uma boa desgarrada, levo a mão à cintura e canto sem medo de nada. Tudo me sai mal, pior nem o Brasil sem carnaval. É de mau tom, imoral e rancoroso, triste, pesado, indecente, invejoso. Vejam bem, és bom homem, és o homem mais amado, não há canção que eu não cante para ti na casa de fado. Ninguém duvida do amor que eu te tenho, mas é da casa de fado que só é de lá que venho. Ninguém duvida do amor que eu te tenho, mas é da casa de fado que só é de lá que venho. Viva o fado, viva a tradição. Autoria, apresentação e produção de Margarida Arcanjo e Joaquim Nogueira Marques.